Olá, boa tarde. Eu sou Cristiane Zanuto. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, A Cura de Bach. E o meu objetivo com esse canal é poder levar até vocês um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade sobre o tema dos florais de Bach e outras técnicas terapêuticas que eu uso bastante em consultório. Os florais de Bach, eu confesso que eu tenho uma grande paixão por esse assunto, porque apesar de as pessoas não darem muita credibilidade, né? Não todas, mas eu acredito que uma boa parte das pessoas, e confesso inclusive eu, antes de conhecer, eu achava muito assim, ai, será que vai funcionar? Não sei, né? Isso é muito comum, né? No ser humano ocidental, né? A descrença com a homeopatia, com os tratamentos alternativos e com os florais de Bach também. Mas quando a gente começa a entrar em contato, quando a gente começa a se aprofundar, usar, você começa a perceber que funciona, que dá certo, né? Então acho que talvez por isso que eu tenha desenvolvido essa grande paixão pelos florais de Bach, porque eu uso muito, não só nos meus pacientes, mas em mim mesmo, que é o projeto inicial do Dr. Bach, né? Até tem um livro que ele fala, que chama o Cura-te, né? Cura-te a ti mesmo, né? Então encontra a tua cura. Eu uso muito na minha casa, pro meu marido, pra minha filha, pras minhas sobrinhas. Então assim, gente, super funciona mesmo, né? Então a minha ideia, como eu já disse nesse canal, é poder trazer para vocês mais conhecimento e de repente plantar aí no coração de cada um essa sementinha dos florais de Bach, do reiki, aromaterapia, de várias coisas que a gente usa que estão sendo essenciais, eu acho que para esse novo mundo, né? Para esse novo mundo, esse novo ciclo que se inicia, né, que nós vivemos em um momento tão tenso, né, tão pesado. Então eu acho que se a gente tem alguma coisa que pode aliviar os nossos corações, as nossas emoções, por que não, né? Por que não usar? Então eu acho isso muito legal. Para esse primeiro vídeo, eu vou fazer para vocês um resuminho sobre o que são os florais de Bach. Tá? Então, os florais de Bach são remédios vibracionais, certo? Então, eles atuam no nosso sistema físico com vibrações. E os florais, eles foram descobertos pelo Dr. Bach, que era um médico inglês, infectologista, bacteriologista, um cara super top na época. E aí, o que o Dr. Bach percebeu? Chegou um determinado ponto da carreira dele, que já era super bem sucedida, e ele se deu conta que às vezes pela mesma doença, pelos mesmos sintomas, cada paciente reagia de uma forma. E ele não conseguia entender isso através da medicina alopática, né? Ele não conseguia entender por que um paciente tomando a mesma medicação, com os mesmos sintomas, reagia de uma forma e o outro não. Então isso foi ficando no Dr. Bach e foi amadurecendo essa ideia, esse desejo, né, de descobrir. E ele teve uma doença super grave, mais ou menos próximo aos 40 e pouquinhos anos. Na literatura a gente não sabe exatamente o que foi, mas parece um câncer, alguma coisa assim, mas na época não havia cura. E aí ele recebe um chamado e resolve atender este chamado, né, que é largar tudo que ele tinha conquistado até então e seguir em procura dessas respostas, né? De onde estaria então essa cura que ele não consegue encontrar através da medicina tradicional? E ele passou anos no interior da Inglaterra, caminhando pelos campos. A história dele é incrível, é apaixonante. E assim, com observação, né, ele era um cientista, ele percebia que quando ele sentava para descansar um pouco, né, ele foi só com uma mochila nas costas, e ele estava perto de determinada flor, ele sentia uma reação X, né? E ele começou a perceber que, por exemplo, dentro dessa caminhada, vamos supor que um dia ele se sentia triste, triste, deprimido, enfim, não sabia por quê.
Então ele ia caminhando, pensando nisso, até que ele encontrasse uma flor que tivesse uma vibração que fosse um antídoto para aquilo que ele estava sentindo. E ele fez isso até descobrir 38 flores. Imagina, foram anos, né? Então, primeiro ele descobriu quais eram essas flores, depois ele desenvolveu os métodos para extrair essa essência dessas flores, né? Que são vários métodos. E aí ele volta, né? Encontra alguns amigos que estavam dispostos a ajudá-lo. E eles começam a desenvolver esse estudo, né? Então o Dr. Bach, ele aplicou de fato esse estudo em vários pacientes, concluiu a obra dele. E olha só que coisa super interessante, gente. Os florais de Bach originais até hoje são feitos no mesmo lugar que o Dr. Bach descobriu, que é onde funciona o Instituto Bach Centre, em Monte Vernon, na Inglaterra, fica mais ou menos 1 hora de Londres, que foi onde ele comprou esse terreno, essa casa, onde ele viveu os últimos anos da vida dele desenvolvendo essa pesquisa. A equipe que faz a extração desses florais ainda é a mesma. Claro, né? Alguns morreram e foram deixando seus herdeiros, né? Então é um grupo super pequeno de mais ou menos 10 pessoas e eles extraem essa tintura mãe e essa tintura mãe ela vai para a farmácia Newton, que era uma farmácia de homeopatia da época super antiga que o Dr. Bach confiava muito e até hoje é a mesma farmácia que faz a distribuição mundial das essências. Olha que coisa! Então quando você pede um floral de Bach numa farmácia de homeopatia, essa farmácia ela tem esse kit, qualquer dia eu mostro para vocês, com frasquinhos assim de 10 ml, são pequenininhos, com as essências puras compradas da Inglaterra, né? E aí a gente faz a diluição e aplica a conservação, a esterilização dos vidros e tudo mais. Então assim, é muito legal, é uma coisa que preserva essa tradição e assim, por todo esse tempo, tudo que eu já vi, é difícil você ter um sentimento, uma emoção que fique descoberto por uma dessas 38 essências. Então, vale a pena descobrir, vale a pena procurar um terapeuta para tentar entender melhor sobre isso. São muitas essências, são muitas divisões, né? Questões diferentes a serem tratadas: medo, indecisão, pânico, autoestima, depressão, solidão, máscaras, enfim, são muitas coisas e a nossa função como terapeutas é ajudá-las a encontrar essa essência, né, do cura-te da personalidade de vocês e ajudar nesse tratamento de cura incrível. Então, muito obrigada por vocês terem assistido este vídeo e eu espero que vocês gostem desse material que eu vou postar sempre para vocês com muito amor. É claro que quem entra no YouTube tem que colocar no vídeo: olha gente, inscreva-se no canal, dê o like. Então eu não podia ficar de fora, né gente? Inscrevam-se no canal. A minha ideia é postar semanalmente para vocês vários vídeos falando sobre esse assunto, entre outros. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais!